cortado, marcado pela dor. Ainda aqui na terra e no chão abandonado, seu tronco morrer. A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda aqui na terra envelheça a raiz e no chão abandonado, seu tronco morrer. A esperança pra você, ao cheiro das águas brotará como planta nova, florescerá, seus ramos se renovarão. Não cessarão os seus frutos, reviverão ao cheiro das águas. Florescerá, seus ramos se renovarão. Não cessarão os seus frutos e viverão. Aleluia, que saudade. Essa canção é uma citação de Jó, que diz que mesmo com a árvore cortada, um raminho que tem ali ao cheiro das águas, aquela árvore cortada, ela pode voltar a florescer e dar frutos. Ou seja, não importa o seu estado, ao cheiro das águas você pode florescer de volta. Não importa o que causaram na sua vida. Cheiro das águas. O cheiro traz esperança. Por exemplo, é meio-dia, tem aquele cheiro de comida, né, Xalita? Traz esperança, está quase pronto. Mas se meio-dia não está aquele cheiro de comida, dá um desespero. Por quê? Porque é o cheiro que vai trazer a esperança que logo você vai comer. Quando você chega num churrasco, tem que ter o cheiro do churrasco, tem que ter aquela fumaça do churrasco. Por quê? Porque aquele cheiro traz uma esperança. Você está com muita fome e você fala: agora eu vou comer. O nosso Deus é um Deus de milagres, mas muitas vezes o milagre ele vem através de um cheiro. O cheiro das águas significa que está para chegar, mas ainda não chegou. E quando não tem cheiro, não tem esperança. Quando não tem esperança, não tem fé. Há um exemplo disso, Raquel. Ela falou: dai-me filho, se não morro. A falta de esperança traz um desespero para a nossa alma, para o nosso coração. Tem gente que não dorme, preocupado. Tem que ter algo que traz um consolo para a vida dela. Eu estou com esse problema, mas tem isso para acontecer, então vai dar certo. Agora, se não tem algo para acontecer, bate um desespero. A falta de esperança nos tira a paz. Provérbios 13:12 diz: a esperança que se atrasa deixa o coração doente. Deixa o coração doente. 2018 está acabando, 2019 está chegando, e muitas coisas na nossa vida ainda não se cumpriu. Muitos milagres que nós cremos, que nós queremos, ainda não se cumpriu.
e provavelmente vai estar lá para 2019, mas essa palavra dessa noite é para você ter esperança. Nós precisamos ter esperança que tem um Deus olhando para nós, só isso. Maior que o nosso milagre é a nossa esperança no nosso Salvador. Jó capítulo 19 diz, ele diz: eu sei que o meu Redentor vive. No meio da luta, no meio da dor, ele olhou para os céus e falou: eu sei que o meu Redentor vive. Isso se chama esperança. Se a gente olhar para os nossos problemas, a gente para. Abra sua Bíblia em Ezequiel capítulo 1, versículo 1. Ezequiel capítulo 1, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: era o 5º dia do 4º mês do 30º ano, e eu estava entre exilados, junto ao rio Quebar. Abriram-se os céus, e eu tive visões de Deus. Profeta Ezequiel, pouco pregado sobre ele. Eu vou falar sobre o profeta Ezequiel porque a vida desse cara não é fácil. Não foi fácil, né? Primeiro, o rei Nabucodonosor vai ao povo judeu, ao povo de Israel, e faz milhares de prisioneiros. Junto com esses prisioneiros está Ezequiel, que sempre foi fiel ao Senhor, mas ele está no meio do povo, sendo cativo do rei da Babilônia. Ou seja, o rei da Babilônia vai ao povo, pega milhares de pessoas e traz cativo para a Babilônia. E no meio disso está o profeta Ezequiel. Nesse momento Deus o chama, e o profeta Ezequiel começa a ter a primeira experiência dele com Deus como um profeta. Mas o engraçado é que esse homem, não é porque ele é um profeta chamado pelo Senhor que ele tem uma vida fácil. Ou seja, ele está lá exilado, sem merecer estar exilado. O povo está sendo exilado porque o povo abandonou o Senhor Jesus. E quando o povo abandona Deus, o inimigo vem e destrói tudo. Mas no meio daquilo ali está Ezequiel. E quando ele tem a sua experiência com Deus, acontecem coisas grandiosas, mas não fáceis para a vida dele. Por exemplo, quando nós falamos de Abraão, pegou Isaac e Deus falou: mata Isaac. Abraão pega seu filho, leva. No momento que Abraão vai pegar e vai matar Isaac, o anjo do Senhor aparece e fala: não mata ele. Por que Deus fez isso? Para Abraão ver o tamanho da sua fé, porque Abraão precisaria ter fé. Aí Deus pega um cordeiro e Abraão vai e mata o cordeiro. Mas Ezequiel, Deus chega e fala: eu vou matar sua esposa, vou matar sua mulher. E não é que nem Abraão, não é um teste. Literalmente Deus matou a mulher de Ezequiel. Vamos ver isso na Bíblia. Ezequiel capítulo 24. Ezequiel capítulo 24. Versículo 15. Diz assim: veio a mim essa palavra do Senhor: filho do homem, com um único golpe estou para tirar de você o prazer dos seus olhos. Contudo, não lamente, nem chore, nem derrame nenhuma lágrima.
Não permita que ninguém ouça o seu gemer, não branteie pelos mortos, mantenha apertado o seu turbante e as sandálias nos seus pés, não cubra o rosto, nem coma a comida costumeira dos pranteadores. Assim falei de manhã ao povo, e à tarde minha mulher morreu. No dia seguinte fez o que me havia sido ordenado. Simples. Para não parecer que a mulher de Ezequiel era uma bucha, a palavra do Senhor diz, deixa eu achar aqui, tirar de você o prazer dos seus olhos. Ou seja, Ezequiel amava sua esposa, era o prazer dos olhos de Ezequiel, era sua esposa. Ele estava sendo um cativo, ele começou a pregar para aquela nação que estava sendo um cativo e ninguém ouvia. A base dele era sua esposa. E um dia Deus chega e fala: eu vou levar sua esposa. Não que nem Abraão, não. Eu vou levar a sua esposa. E tem mais: não chore, não grite, não lamente, não mostre no seu semblante que você está triste, Ezequiel. Aí fala: não tire a sandália dos seus pés, porque no luto, naquela época, as pessoas em sinal de luto tiravam a sandália dos seus pés e ficavam descalços. Aí Deus fala: não tire o turbante, porque quando alguém morria, ele tirava o turbante, que era uma touca, e colocava pó, cinza na cabeça. Não mostre na sua feição que você está triste, Ezequiel. Eu vou levar a sua esposa e fica como se nada tivesse acontecendo. Olha o que Deus fala. Essa passagem, quando você vê uns blogs de uns ateus, como pode Deus matar uma mulher? Cadê o Deus de amor que simplesmente falou que ia matar uma mulher e matou? Para um humano, Deus matou. Para Deus, Ele trouxe para casa. Ele levou para casa. São duas visões totalmente diferentes. E por que eu estou falando isso? Porque Ezequiel, ele é um cara que não importa o que aconteça, ele tinha esperança em Deus. O templo em Jerusalém estava sendo destruído por Nabucodonosor. A cidade de Jerusalém estava sendo destruída. A sua esposa foi morta. O povo, ele prega, o povo não ouve. E você leu todo o livro de Ezequiel, você não vê ele murmurando, ele reclamando. Ele simplesmente, ele obedece ao Senhor. Por mais que ele não entenda nada, por que está acontecendo tudo isso na vida dele. Mas se Deus falou, amém. Isso se chama esperança em Deus. Fé. Fé. Não é Isaac, é a esposa dele que morreu. Meu filho, os irmãos sabem, passou por uma cirurgia, eu quase perdi. E Deus ministrou no meu coração: e se Ele não tivesse mais com você? Um Deus que não precisa matar a mulher de um profeta, mas Deus decide matar. E se simplesmente Deus levasse o meu filho? A pergunta é: eu tenho esperança e fé para permanecer na presença do Senhor, mesmo não entendendo nada porque está acontecendo ao meu redor? E por que Deus mandou matar? Por que Deus matou? Se você vê o sentido na Bíblia, foi uma morte súbita, sabe? De repente a pessoa morreu. Por que Deus fez isso com essa mulher? No versículo 19 tem a resposta. Ezequiel 24, 19.
Então o povo me perguntou: você não vai nos dizer que relação essas coisas tem conosco? Eu lhe respondi: essa palavra do Senhor veio a mim. Diga à nação de Israel: assim diz o soberano Senhor, estou a ponto de profanar, ou seja, entregar à Babilônia, o meu santuário, a fortaleza de que vocês se orgulham, o prazer dos seus olhos, o objeto da sua afeição. Os filhos e as filhas que vocês deixaram lá cairão à espada, e vocês farão o que eu fiz. Vocês não cobrirão o rosto, nem comerão a comida costumeira dos pranteadores. Vocês manterão os turbantes na cabeça e as sandálias nos pés. Não pratearão, nem chorarão, mas irão consumir-se por causa da sua iniquidade, e gemerão uns pelos outros. Deus decide levar a mulher do profeta, uma mulher de Deus, para dar uma lição, uma pregação ao povo. Por quê? Porque Jerusalém estava sendo destruído, o templo estava sendo destruído, o povo estava pecando, mas o povo não estava nem aí, não tinha semblante de luto, não tinha choro, não tinha lágrima, não tinha dor, não tinha arrependimento. Então o que Deus faz? Para o povo entender, leva a mulher do profeta, e o profeta Ezequiel está lá, não tem choro, não tem lágrima, e o povo pergunta: qual que é a lição de Deus para nós? O profeta Ezequiel fala: é isso, vocês estão em pecado, vocês abandonaram o Senhor, vocês estão na idolatria, Jerusalém está sendo destruído, e vocês não estão nem aí. Mas a pergunta é: como que Deus pode matar uma pessoa para dar um sermão em alguém? Isso se chama os planos de Deus. Sabe qual é o erro da humanidade? É querer entender Deus, é querer entender por que Deus faz certas coisas. O profeta Ezequiel ficou 22 anos cativo, pregando sobre Deus, sem a sua esposa, sem ninguém, mas ficou firme. Sabe o que Deus quer de mim, de você? Não é para você entender Deus, é para você crer em Deus. O profeta Ezequiel, ele não entendia nada, mas se Deus mandou, se Deus está fazendo, eu vou crer, mesmo que eu não entenda nada, se eu estou fazendo a minha parte, porque o profeta estava fazendo a parte dele, mas ele estava pagando junto com aquela nação a rebeldia daquela nação. Mas ele nunca chegou e falou: Senhor, por que Deus está fazendo isso comigo, ó Deus? Sabe por que ele não fez? Porque o que mais vale nas nossas vidas não é o milagre, não é a bênção, não é a vitória, é sentir Deus, sentir a presença de Deus. Eu sei que eu estou aqui, não importa o que aconteceu com meu filho, porque o importante para mim é sentir Ele, não é entender Ele, é sentir Ele. O profeta Ezequiel, ele sentia, ele tinha experiências com Deus. O que Deus quer de você nessa noite? Deus não quer operar um milagre, apesar do que Ele pode. Deus quer que você o sinta, que você tenha experiências com Ele, porque o milagre passa, a vitória passa, mas que você tenha uma casa própria. É melhor você morar de aluguel e sentir a Deus, do que você ter uma casa própria sem Ele. É melhor você vir para a igreja de Uber, de mototáxi, de ônibus, do que você ter um carrão, mas você não sentir a presença de Deus. Nada abalou Ezequiel, porque ele sentiu a Deus. Sabe por que Abraão ia matar o próprio filho? Porque Deus mandou. Porque mais importante para Abraão é ouvir a voz de Deus e obedecer, do que entender Deus. E ele ia matar o filho. Para o mundo, para o velório, nossa, que triste, olha o que Deus fez. Por que Deus faz isso? Lá nos céus é festa. Abraão chegar: eu obedeci ao Senhor. Isaac chegar no paraíso e falar: que honra minha.
poder ser algo que o Senhor quis para aquela nação. Por que Deus matou a mulher de Ezequiel? Lá no paraíso é festa. Eu obedeci ao Senhor. Se o Senhor quis me levar, glória a Deus. E hoje o profeta Ezequiel e a sua esposa estão na glória. Quando você vai num velório de uma pessoa cristã, que é choro ou tristeza, no mesmo tempo lá no céu está festa, está glória. E muitas vezes a gente fala: Senhor, por que levou ele tão novo, tão nova? Senhor, por quê? Por quê? E lá nos céus é festa, um lugar onde não tem choro, dor. É o pensamento de Deus e os nossos pensamentos. Um exemplo de experiência, Ezequiel capítulo 47. Ezequiel capítulo 47, versículo 1. Vai lá no versículo 3 para a gente ganhar tempo. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão. Achou aí? Enquanto ia medir 500 metros, e levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500 e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado, era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. E ele me perguntou: filho do homem, vê isto? Levou-me então de volta à margem. Experiências. O profeta Ezequiel, ele não teve a resposta de nada, mas a experiência marcou a vida dele. Ele diz que ele teve uma visão, onde um anjo pegava o que para nós é hoje uma trena, e falou que de um trono saía água, e descia aquela água, e o anjo falou: vem, e ele foi, e ele entrou na água, e ele viu água pelos seus pés. Aí o anjo falou: vamos mais, ele falou: vamos, e ele foi mais, e foi água nos joelhos. E o anjo falou: vamos mais, 500 metros, vamos mais, e foi água pela cintura. Aí ele fala: tem mais, você quer? Eu quero. Mas agora não dá mais pé, agora só dá nado. E o profeta saiu dos pés e começou a nadar naquela água. Sabe o que significa isso? Experiências com Deus. O que é o rio? É o rio de Deus, ele é a água da vida. E quando a gente pisa, a gente está na presença de Deus. Mas tem níveis de presença de Deus, de intimidade com Deus. E o que Deus está falando? Vem mais, vem mais, vem mais fundo. Nós vemos 4 níveis de intimidade com Deus. O quarto nível é o quarto nível onde não dá mais pé. E a pergunta de Deus é: você quer mais? Mas não dá pé. Sabe o que significa pé? Controle, governo. Quando você está com o pé na água, você tem o controle e o governo. Você pode estar com o pé no joelho, no pé ou na cintura. Você tem um governo. Quando a pessoa ela abandona o Senhor Jesus, é porque o pé dela ainda está na praia, está na areia. Ela sente a presença de Deus, mas não é Deus que governa a vida dela. Então ela pode sair da cintura, ela pode ir para o joelho, ela pode ir para o pé, e ela pode sair da presença de Deus. E quando Deus fala para a gente tirar o nosso pé, e como é um rio que sai do trono de Deus, ou seja, não é nadar, é uma enchente, é um rio que desce. Deus está falando: eu agora vou ter o controle, o governo da sua vida. Deus falou a Ezequiel: eu tenho o controle da sua vida. Por isso que Ezequiel nunca perguntou por que Deus, porque os pés dele não estavam mais na areia, os pés dele não estavam mais no joelho.
Porque se você tiver com o pé no joelho, a tempestade pode levar você para a beira. Mas quando você está descendo por uma correnteza, você não tem o controle. O governo, quem tem o controle é a correnteza, e essa correnteza é Jesus. Jesus é o controle da sua vida. E quando você está no controle, não é questão de entender Deus, porque a gente não consegue, é questão de confiar em Deus. Deus fala: sai da beira, começa a mergulhar, e deixa eu conduzir a sua vida, deixa eu achar o relacionamento para você, deixa eu salvar a sua família, deixa eu mudar a sua história, deixa eu tirar sua depressão, sua tristeza. Mas para isso você precisa mergulhar em mim. Perca o controle da sua vida pelo Senhor. Se for preciso Ele levar algo, querido, o seu não importa. O importante é você confiar aonde Ele vai te levar. Eu poderia pregar aqui de Jó, que Deus restaurou. Eu poderia pregar de Davi, que eu já ministrei, que ele recebeu o trono. Mas Ezequiel não conta o final. Não conta se ele achou outro relacionamento. Só conta que ele teve uma das maiores experiências narradas na Bíblia, e isso marcou a vida dele. É cheiro de esperança, cheiro das águas. Vamos continuar, versículo 7. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse: esta água flui na direção da região situada a leste e desce até Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali é saneada. Por onde passar o rio haverá todo tipo de animais e peixes, porque essa água flui de lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Versículo 11, versículo 12, para nós ganharmos tempos. Árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio, suas folhas não murcharão e seus frutos não cairão, todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas, seus frutos servirão de comida e suas folhas de remédio. O que é essa visão aqui? Deus está falando do Mar Morto, bem conhecido para Ezequiel, para as pessoas daquela época. O que é o Mar Morto? O Mar Morto, como o próprio nome diz, é um lugar morto, que não tem vida. Por que não tem vida? Pela quantidade de sal. É o lugar mais baixo da terra, é 450 metros abaixo do nível do mar. Então toda a água que desce para e fica ali. E Deus falou: Ezequiel, olha o Mar Morto, não tem vida aqui, mas o meu rio, quando ele chega no Mar Morto, traz vida a tudo. Tudo viverá. Para você ter uma noção, no mar, a cada 100 ml de água, 3 gramas de sal. Há 3 gramas de sal. No Mar Morto, a cada 100 ml de água, 35 gramas de sal. Não tem como ter vida ali. E o Mar Morto tem esse nome não é porque ele é morto simplesmente, mas porque ele mata. Porque o Rio Jordão, quando ele desce, ele vai descendo, quando ele chega, quando o peixe chega no Mar Morto, o peixe morre na hora. É um rio, é um mar que mata. E Deus está falando: o meu rio, não importa o tamanho do mar, não importa o tamanho do seu problema, quando o rio de Deus descer na sua vida, quando o rio de Deus chegar, tudo viverá. Deus está falando: eu tenho o poder de fazer o que eu quiser. Eu tenho o poder de fazer o que eu quiser. Mas o que o inimigo faz? Faz a gente olhar para o Mar Morto, porque é um mar comparado a um rio. E quando a gente olha para o mar, a gente perde a esperança. Olha o meu estado,
é só um rio. Tem um depoimento da Ana Paula Valadão, coloca para mim. Ela deu um depoimento semana passada. Os projetos do Diante do Trono, que é o Deserto de Revelação, Tetelestai, outros projetos do Diante do Trono, não tem tido o mesmo alcance que nós já tivemos nos primeiros CDs, nos primeiros projetos. Então, às vezes, vem aquele sussurrinho, né? Tô sendo bem vulnerável aqui, tô me expondo aqui para vocês. Aquele sussurrinho dizendo, olha, suas músicas não são boas o suficiente, vocês não agradam tanto mais, as igrejas não estão cantando mais as músicas de vocês como antes. E por mais que eu saiba que a minha aprovação vem de Deus, vem do Senhor, Ele é quem tem que me dizer, servo bom e fiel, fez a minha vontade, isso basta. Os sussurros do inimigo são muito fortes. Então, ao orar e ao pensar nesse projeto, quando eu comecei a ler os comentários de vocês, quero agradecer a vocês e dizer que eu tenho, sim, composições borbulhando no meu coração. São as minhas orações cantadas. E se Deus quiser, né? Eu sei que Ele quer. Em breve a gente já vai estar... Nossa, derramei café no papel. Tô limpando o rosto com papel de café. Em breve a gente vai ter essas canções inéditas para vocês irem aprendendo. A gente vai estar de alguma forma tô lendo vocês aqui, tô rindo. A gente vai estar lançando aos poucos essas canções inéditas que a gente vai estar preparando para que os congressistas possam chegar no Congresso DT 2019, para a gravação do DT 19, vocês possam chegar com tudo na ponta da língua, ó, afiados para soltar a voz, porque não tem nada como o som da audiência do público na Igreja Batista da Lagoinha. É fenomenal. Ela falou algo interessante, que eu passo por isso. Os sussurros do inimigo. Diante do trono vendia 1 milhão, 1,5 milhão de cópias. De repente as igrejas não cantam mais. Aí o inimigo vem sussurrando no nosso ouvido. Olha o tamanho do seu mar morto. Você não está vendo que não está mais acontecendo? Você não está vendo que você não vai conseguir? Você não está vendo que as coisas estão piorando para você? Sussurros do inimigo. Você já está na igreja e as coisas ainda não estão acontecendo como você queria. Sussurros do inimigo. Mas há uma promessa de Deus, de um rio de Deus, que por onde Ele passa, tudo Ele transforma. E Deus me lembrou, me trouxe à memória uma pessoa muito querida da igreja, que passou por muitas coisas, e Deus falou na hora: Maiara. Cadê a Maiara? Eu estava conversando com ela, eu a convidei para ela ser a prova viva de quando o rio de Deus passa, tudo Ele transforma. Num tempo certo o rio de Deus vai passar na sua vida. Paz, igreja. Eu vou contar a minha história para vocês. E vai ter algumas pessoas que vai sentir o coração queimar, mas vai se privar de ouvir muita parte dela. Então eu vou... Não, tá bom aqui. Então eu vou pedir para os intercessores focarem bem, ficarem fortes. E se o inimigo tentar fechar o coração de vocês para não ouvir qualquer detalhe, luta contra isso.
feche o seu olho aí no seu lugar e pede para Deus falar com vocês. Eu acho que a maior parte daqui pode ter percebido ou notado a minha ausência de um tempo para cá, mas não sabe o que aconteceu nesse tempo. E eu estava muito triste. Eu estava frequentando a casa da bênção, para mim estava tudo normal, porque a gente acha que a gente só desvia lá fora, e não é. Por isso que a gente tem que estar atento dentro da igreja também. E quando é conveniente para nós, a gente faz da voz do diabo, a gente faz na nossa cabeça que é a voz de Deus. E é aí que está o problema. Porque se a gente tiver sabedoria, a gente consegue discernir a voz de Deus, mas sozinho não. E eu achei que era Deus. Eu achei que fossem propostas de Deus. Eu estava triste. Eu só ficava mexendo no celular. Eu achei uma plataforma digital super interessante, que eu conheci pessoas novas, que eu achava que era tudo bom, porque eu podia ser eu mesma. Eu achava que eu era eu mesma. Eu me tranquei num quarto. A minha mãe, coitada, ela me chamava para ir na minha avó, me chamava para ir no centro. Eu não queria. Eu só queria ficar com o meu celular, porque ela estava conveniente, estava muito bom. Era a voz de Deus na minha cabeça. Aqui tem uma coisa para você. Aqui tem uma coisa verdadeira para você. Engano meu. Não era nada disso. E eu conheci uma pessoa nesse aplicativo do celular. Não é aplicativo de relacionamento, é como se fosse um Orkut. E eu comecei a conversar com essa pessoa. Essa pessoa começou a me encantar demais. Falei, nossa, é agora. Logo eu, é agora. E a gente começou a conversar pelo aplicativo, depois o WhatsApp, ligação. Eu passava o dia inteiro no Skype por ligação. O dia todinho. Minha mãe ficava... ela via a minha perturbação e se perturbava. Era terrível para ela. Mas para mim estava normal. Estava ótimo. Eu lembro que foi num sábado, no domingo. No outro dia minha mãe viajaria até Campinas. E no sábado eu chamei ela à noite para conversar. Eu falei assim para ela, mãe, senta aqui um pouco na cama. Aí eu falei assim, mãe, amanhã eu vou embora de casa. Eu não vou mais ficar aqui. Eu não quero mais ficar nessa bolha que você fez pra mim. Eu preciso viver a minha vida. Eu não me sinto mais bem aqui. Ela, filha, mas você vai pra onde? E ela já sabia. Mãe sabe, gente, não adianta. E a minha, então, sempre soube de tudo. Ela falou, mas você vai pra onde? Você vai morar com quem? Eu falei, mãe, eu conheci uma pessoa. Eu não quero mais ficar aqui, eu já estou decidida. Eu só estou te contando por respeito a você. Mas nada do que você me fale vai me fazer voltar atrás. Ela, mas com quem? Falei, mãe, é uma mulher. Eu vou sair de casa porque eu vou conhecer o amor da minha vida. Eu não quero mais saber de igreja, não quero mais saber de nada. Eu vou sair de casa porque Deus está fazendo diferente agora. Ela não falou nada. Ela não tinha força para falar. Ela estava na beira da minha cama. Tantas vezes ela sentava lá e não falava nada. Ela só ficava olhando para mim, mexendo no celular, esperando eu falar. Mas eu também não tinha nada para oferecer para ela. E eu falei, nossa, veio um alívio no meu coração. Eu mandei mensagem para os meus amigos, mandei mensagem para a pessoa. Falei, graças a Deus, Deus me ajudou, me fortaleceu para falar para minha mãe. Eu não vou mais carregar esse peso. E no outro dia eu lembro que eu estava dormindo, no domingo que minha mãe viajaria. Ela foi lá na minha cama. Ela falou assim, filha, eu tô indo. Você vai mesmo? Eu falei, eu vou. Ela falou assim, se quiser voltar, pode voltar, tá? Seu lugar vai estar aqui. Eu nem dei bola. Eu arrumei as minhas coisas. Eu liguei pro meu pai e não contei nada pra ele. Só falei que eu tive uma proposta de emprego para trabalhar em Bauru e que eu precisava que ele me levasse até a rodoviária. Eu coloquei todo o meu guarda-roupa dentro de uma mala. Minha mãe ainda falou assim, tem aquela mala grande se você precisar. Eu coloquei tudo lá e mal sabia eu o tanto de coisa que eu estava colocando suja dentro daquela mala. Não era só roupa, não era só sapato.
era muito mais. Eu fui para Bauru, e é nessa parte que eu falo para vocês que vão ter pessoas que vão fechar os corações agora, porque eu continuei indo na igreja, eu ouvia testemunhos assim, eu ouvia histórias assim, e no meu coração ficava, não é para mim isso. E é, você que está sentindo isso, é para você sim, porque eu achava que era normal, eu achava que era coisa de Deus, mas não é. Eu fui para Bauru e eu consegui um emprego, estava morando com a mulher. Eu sentia falta de Deus todos os dias. Minha mãe mandava mensagem, minha tia mandava mensagem, eu ignorava, eu não aguentava mais. Eu sentia falta de Deus, mas eu não queria saber delas. Minha vida estava tão boa sozinha, eu fazendo o que eu queria. E eu falei, vou procurar uma igreja para eu começar a frequentar. Só que vai ser difícil, né? Lésbica, que igreja que vai me querer? E por conveniência, na rua de casa tinha uma igreja católica de um padre excomungado por ser gay. Eu falei, oh glória, é aqui. Chamei a pessoa, fomos na igreja. Lembro que no primeiro dia o padre pediu para fazer uma fila para ele orar pelas pessoas. Eu fui. Eu fechei os meus olhos, a hora que aquele padre começou a rezar, um cheiro de bebida alcoólica forte no meu rosto. Eu, meu Deus, o que é isso? Mas era forte demais. E eu falei, oh Deus, eu estou na tua casa, né? Da tua vontade, faz a tua vontade. E achando que estava tudo certo. Depois eu me lembro que eu cheguei em casa e fui pesquisar no Facebook sobre o padre, a história dele, que ele foi excomungado por ser homossexual e que ele resolveu abrir a igreja dele paralela às católicas. E ele fazia uns eventos de bebida, e naquele domingo teve um evento de bebida, e ele bebe, ele é a favor da maconha, a favor de tudo. E eu achava, tá bom, passou, nunca mais fui também. É porque toda errada, querendo cobrar alguma coisa das pessoas. Toda suja, querendo limpeza das pessoas. E chegou um tempo que eu já não aguentava mais. Mas eu não sabia como sair daquela situação. Eu não sabia o que fazer porque eu tinha medo de recorrer à minha mãe, ter que voltar para casa, mas não querer mais ficar lá. E eu fui aceitando algumas coisas, fui ficando presa, sem ter para onde ir. E nesse tempo eu esqueci totalmente de Deus. Eu vivi para mim, eu arrumei um emprego bom e achei que eu estava ótima. Foi quando, depois de um certo tempo, eu percebi que não era mais para mim aquilo. Mulher, meu Deus, logo eu. Não pode ser. E aconteceram várias coisas assim. E essa pessoa me cobrava muito para não ter contato com o homem. Como se o homem fosse a pior coisa do mundo, para não ter nenhum tipo de contato. E quando Deus começou a trabalhar no meu coração, para eu tirar as escamas dos meus olhos, para eu perceber que eu estava no lugar errado, que não era ali, eu já estava me afastando, que eu dormia longe, em outro cômodo do quarto, eu pedi esse afastamento, e um certo dia eu peguei o celular da pessoa e encontrei umas mensagens de homem. Eu falei, meu Deus, que hipocrisia, não pode ser. Como é que pode, Deus? E naquela hora, só naquela hora eu fui lembrar dele. Mas depois de muito tempo foi o dia que eu pude respirar. Daquela respirada, eu falei, obrigada. Obrigada porque eu vou conseguir me livrar disso. E eu não vou com peso. Eu não vou deixar ninguém para trás. Obrigada, obrigada, obrigada. Eu só consegui agradecer a Deus. Eu lembro que eu não conseguia sair de casa porque a pessoa não queria que eu saísse, mas um determinado dia eu consegui. Eu corri para a praça lá perto de casa e eu estava destruída. E eu mandei uma mensagem para minha mãe. Foi tão difícil, porque eu sei que é difícil. A gente quer passar por tudo sozinha. A gente acha que dá conta e não dá não. Oh Deus, se eu tivesse falado tudo com a minha líder, se eu tivesse me aberto com a minha mãe, com os meus pastores, minha história poderia ter sido tão diferente. Mas eu achei que eu conseguia. Mas foi pesado demais. Eu mandei mensagem para minha mãe e falei, mãe, eu não quero mais. Me ajuda. Eu não sei quem vai me ajudar agora. Tão suja.
só você. Eu esqueci da possibilidade de voltar para casa dela, eu esqueci de qualquer coisa. Eu só pedi ajuda. Ela disse: filha, eu já sabia. Eu só estava esperando você voltar. E aquilo confortou a minha alma. Eu falei: obrigada, Deus, mais uma vez, porque eu vou ter para onde voltar. Só que o inimigo é sujo, gente. O inimigo é sujo demais. Eu estava para tirar tinha férias para tirar do trabalho. Meus planos eram voltar para Botucatu. Surgiu uma proposta de eu dividir apartamento com uma colega do trabalho, porque eu separei e fui morar com essa colega do trabalho. E eu fui me esquecendo disso tudo mais uma vez. Não foi verdadeiro. Eu fui morar com essa colega do trabalho e meu dinheiro, assim, o meu salário triplicava. Dava para eu comprar diversos fardos de cerveja, dava para eu comprar muita bebida. E eu saía todo dia. Eu postava no Instagram os stories, bloqueei muita gente da igreja para não ver. E eu postava todo dia bebida. Aí só a droga que as pessoas me ofereciam, eu falava: não, isso eu não vou fazer porque eu tenho um tio viciado, vai que eu vicie também. Pior que ele eu tava. E nisso tudo, minha mãe me chamava para voltar para casa, porque ela queria cuidar de mim, mas eu não queria. Mais uma vez estava bom. Eu pensei assim: bom, não é, mulher não é. Não é isso que Deus quer para mim. Então eu vou baixar o Tinder e sair com todo mundo. E foi o que eu fiz. Eu baixei o Tinder. E as pessoas vinham conversar comigo. E sabe quando você tem preguiça? Eu sabia que também não era ali, que eu estava fazendo errado de novo. Mas no meu coração, né, aquela felicidade momentânea. Então tá bom, depois a gente resolve. Saí, conheci uma ou duas pessoas de lá, até que o André apareceu no Tinder. E eu passei meu número para ele e não entrava mais no Tinder. Ele insistia para nós conversarmos, eu não conversava, ignorava, cara do chato, fala demais. E teve um dia que eu vim para Botucatu, eu estava na célula. E ele falou pra mim: onde você tá? Perguntou, eu falei: tô na célula. Ele: nossa, glória a Deus, você bebe? Eu falei: não. Você gosta de sair? Não. Ele falou: meu Deus, você é resposta de oração. Eu falei: calma, menino, você tá maluco, nem te conheço. Você é resposta de oração? Logo eu, que tava tão suja, tão ferida. Não, Deus não ia me fazer resposta de oração de ninguém. Não aceitei, eu não podia. E eu resolvi vir para Botucatu. Antes mesmo de conhecer o André pessoalmente, eu falava para ele: meu lugar não é aqui em Bauru, porque eu tinha sido judiada demais lá. Eu estava sozinha e eu passei assim por situações terríveis, de estar numa roda com várias pessoas, não aceitar de fumar maconha, mas sentir a fumaça no meu rosto e ter que aceitar calada e achar super engraçado. E de falar com Deus com essas pessoas, achar que estava tudo certo. Eu posso falar com Deus fumando maconha, eu posso falar com Deus bebendo. Oh, Deus. E também tiveram outras situações de eu não comentar com a minha mãe por não querer voltar também. Até um cara, motorista do Uber, que eu peguei depois de uma festa em Bauru, ele tentou mexer comigo e eu não tinha ninguém em Bauru. Minha mãe nem sabe disso, mas eu não queria falar pra ela, porque ela ia me buscar de lá e estava tão bom. Então passou. Ele passava a mão nas minhas pernas, ele perguntou se eu tinha namorado. Eu falei que tinha. A hora que chegou na esquina do prédio, eu desci do carro e saí correndo. Mas eu não tinha ninguém para conversar. Eu não tinha ninguém para pedir ajuda. Então eu achei normal, eu deixei. E passou, eu esqueci. E mais uma vez eu vim para Botucatu visitar minha mãe. E eu saí com um amigo meu, era meu melhor amigo. E minha mãe me ligou: volta. A mãe do pastor faleceu, vai ter o velório dela, tal, para você ir com a gente. E eu fui com ela.
E fazia muito tempo que eu não vi os pastores. E assim que a pastora me viu, ela falou assim: você é um bálsamo que refrigera nossas almas nesse momento. Eu falei: meu Deus, como eu sou suja, como eu não mereço. Como naquela hora tão dolorosa eu poderia refrigerar a alma de alguém? Eu, tão suja. Mas aquilo me fez pensar. Me fez pensar demais. Aquela noite foi diferente. Eu cheguei em casa, eu deitei e falei: não, eu não vou ficar em Botucatu, não vou ficar em Bauru mesmo. E eu mandei uma mensagem pro André, que eu ainda não tinha conhecido, falando: eu não vou mais ficar em Bauru. Ele falou assim: calma. Eu falei: calma o quê? Eu já tô decidida. Ele falou assim: espera pra gente se conhecer. A nossa vida vai mudar. Eu peguei e aceitei conhecer ele. A gente, não tô falando que tá certo o Tinder, tá, gente? É só como Deus faz tem as experiências mesmo. Eu conheci ele, assim que eu vi ele, eu fiquei encantada. Achei ele lindo, só que ele fala muito mesmo. E na primeira noite que nós saímos, nós ficamos parados em uma praça conversando. E no outro dia eu fui trabalhar, a gente ficou até muito tarde conversando. Eu entrava às 6 no trabalho, e acho que eu fui embora umas 4 horas e fui direto trabalhar. Aí as meninas do trabalho perguntaram: saiu com o rapaz do Tinder, aí como foi? Eu falei: não sei se estava com muito sono ou se ele tem algum problema, porque eu só lembro dele falando e eu não tendo tempo de falar nada. Aí as meninas: então sai de novo. Eu falei: não, eu vou. E nós saímos o segundo dia, o terceiro, no quarto, ele falou: quer namorar comigo? Eu falei: meu Deus, não, calma. E ele repetiu aquilo: você é resposta de oração. E eu não conseguia perceber que eu já estava gostando dele, mas eu não queria mais me relacionar com ninguém. E foi aí que tudo aconteceu. Com 4 dias ele me pediu em namoro. Ele recebeu uma proposta para vir depois do meu reencontro, tá, gente? Que no dia que aconteceu aquilo do velório do pastor, foi o meu basta. Foi... te amo. Só para finalizar, que foi, eu digo assim, que é Deus em primeiro lugar. Depois ele foi me acrescentando as outras coisas, inclusive o André, e ele sabe disso, que a gente sempre se repete, e eu até aprendi com ele, que ele fala: eu não olho para outra mulher, eu não penso em outra mulher, não por conta só de você, mas por conta dele. Eu não saio da cobertura dele. E me traz calma, isso é diferente, gente, é diferente de tudo. É refrigério. Agora eu entendo. Refrigério. Ele recebeu uma proposta de trabalho em Assis com 1 semana e meia de namoro. Ele aceitou e perguntou se eu queria ir junto. Falei: mas estava tudo certo para eu voltar para Botucatu, mas eu vou. E nós estamos lá. A primeira coisa que nós fizemos foi procurar uma igreja para frequentar. Nós estamos indo na igreja, servindo a Deus. E minha história é essa. Talvez você ache que é normal, você tem alguma situação parecida. Eu achava que era normal, mas não é, gente. Deus ama os pecadores, mas o pecado não. A gente sabe que está errado, por que a gente insiste em quebrar a cabeça? Pede ajuda, sabe? Seja sensível. Às vezes a voz de Deus a gente confunde muito com a do diabo. E o diabo não vai parar de falar na nossa cabeça. Ele não parou de falar nem com Jesus. Então a sensibilidade tem que estar em nós, para ouvir, para entender o que é de Deus. Eu passei pelo Mar Morto, mas agora eu estou afundando e eu não quero mais sair disso. Amém. Duas coisas.
Raquel, ela sempre sentiu o cheiro das águas, esperança. Mesmo a filha no último ano da faculdade, trancar, ir embora para Bauru, ter um relacionamento com outra moça. A esperança. Maiara viu um rio, decidiu mergulhar. Põe uma foto para mim. Eu passei uma semana de Mar Morto, uma semana difícil. Cadê a Cláudia? Vem cá, Cláudia. Uma semana difícil. Preciso ter esperança mesmo não entendendo nada. E hoje meu filho está ali, porque o rio de Deus desceu naquele lugar, e o rio de Deus sarou o meu filho. A Cláudia passou por um mar morto na vida dela. Porque, oh Senhor, quanta dor. Mas ela mergulhou, e tem um rio. Põe a foto para mim. Já estava declarando que 2018 foi o pior ano da minha vida, porque eu passei por tantas coisas, mas nada superou a dor de perder o meu filho. Ele estaria do tamanho dessas crianças que foram apresentadas hoje. O maiorzinho, 10 meses. Ele já estaria dando trabalho para segurar. Mas Deus sabia que eu precisava de algo. Deus sabia que eu precisava de uma esperança, que eu precisava acreditar que 2019 ia ser tudo diferente. Deus sabia o quanto eu precisava disso, porque 2018 para mim, e eu falava: Deus, como vai ser 2019? Se 2018 foi assim, o que esperar? Mas daí, eu e o Michel, nós tivemos essa notícia, agora dia 29 de novembro. E para mim, foi o rio de Deus descendo sobre a minha vida e falando: eu tenho vida. Eu tenho vida, continua onde você está, continua nesse rio, continua nesse caminho. E é isso, eu estou gerando mais uma vez. Se coloque em pé nessa noite. O rio de Deus está neste lugar. Tem um rio para você mergulhar, um rio que cura, que restaura, não importa o seu estado. Vamos entoar essa canção de coração nessa noite. Oh Espírito Santo, restaura, sara, cura, liberta, ó Deus. Água
passar.